Boa tarde. Eu me chamo Arlian. Bom dia, eu me chamo Arlian, eu faço parte do Laboratório de Interações Vegetais, que é o laboratório da professora Roberta, por onde eu faço trabalho. E como eu estou fazendo o TCC e não recebo nada, eu me considero não bolsista, mas estagiário. E aí, quem são as plantas vilãs dos incêndios? É o título provocativo do início dessa apresentação. E eu queria debater sobre o termo vilãs, que eu acho que o mais ideal seria quem são os cúmplices, né? Porque sabemos que o real vilão de todos esses incêndios é a especulação que tenta a todo custo sempre tentar tomar áreas do parque. Mas falando de quem são realmente os principais agentes desses incêndios pode serem colocados, é o foco desse trabalho. Pronto, aí caracterizando um pouco o espaço, né? O brejo, os ambientes inundados denominados brejos ocorrem em áreas de depressão do relevo, caracterizando-se pela presença de uma lâmina d'água que pode se manter durante todo o ano ou apenas em determinados períodos sazonais. Esses habitats abrigam uma ampla diversidade de espécies vegetais, anuais e perenes. Brejo, também conhecido como pântano, são áreas alagadas. O brejo que a gente trabalha, ele é um brejo semidecidual, parte do ano ele está completamente seco e é onde ocorrem principalmente os incêndios, no período em que ocorrem. Esses ecossistemas são bastante diversos, podendo ser encontrados inúmeras espécies de invertebrados, como insetos, moluscos e crustáceos, que por sua vez atraem diversas espécies de vertebrados como anfíbios, aves, répteis, mamíferos, além dos peixes. São locais considerados berçários para uma grande variedade de espécies aquáticas e aves. E também são uma grande fonte de recursos hídricos. E por isso foi pensado no início do projeto também manter essa área, porque ela acaba sendo também, se tornando, mesmo que artificial, uma área de proteção permanente, porque é uma grande fonte de recursos hídricos. E aí aqui vocês podem ver um pouco da área, que já foi bastante mostrado, mas é interessante ver principalmente dessa visão, porque a gente vê uma área de alagado, vegetação flutuante e os principais agentes que são bem aqui a tifa e bem aqui a cíperos, como a gente vai poder concluir já com espécies que eu ainda vou falar. Aqui a gente vê a imagem de 2025, onde essa área aqui toda foi colocada como um mangue. E o projeto, esse teste de inflamabilidade das plantas, ele se iniciou após a gente fazer no laboratório um levantamento de que espécies haviam ali. Foram separadas as espécies mais abundantes e dentro delas a gente fez os testes de inflamabilidade. Após os testes de inflamabilidade, que eu já descobri que foram feitos, a gente identificou que as duas mais inflamáveis eram também as duas mais abundantes. E elas cobriam em torno de 55% da área inteira. E aí a gente pode ver que, principalmente então, que essa área aqui, que ela é de mangue, ela já tem tido um avanço tanto de cíperos quanto de tifa, que são os dois principais agentes inflamáveis. Aqui outra imagem de um período mais seco. Aqui mais ou menos o esquema de cobertura. A gente pode ver que essa área em vermelho aqui é a de tifa, e essa área aqui em azul é a de cíperos, tendo alguns espaços aqui com arbóreas e vegetações diversas em outras áreas, aqui principalmente mangue, aqui é uma salina, e toda essa área aqui, durante o período seco, faz com que toda essa vegetação ela se torne biocombustível inflamável. Ou seja, quantificar a zona em que essas áreas estão é quantificar onde você tem os principais combustíveis para esse fogo. Aqui uma visão da área, a gente pode ver bem marcado as marcas dos diques da salina, como já foi apresentado aqui, e esses diques eles também funcionam bem como uma marcação da divisão entre essas áreas. Aqui é visto de outro ângulo. Já falo deles, mas primeiro eu vou falar do grau de inflamabilidade das espécies mais representativas do brejo. Como foram feitos esses testes? Esses testes eles foram uma adaptação do método do Gelreg Bell em 2011, que ele utilizava espécies arbóreas
E aí ele usava como um dos parâmetros a área foliar inicial e final de espécies arbóreas. Como a gente trabalhou aqui espécies com diferentes morfotipos, muitas delas com folhas muito pequenas ou de difícil medição quando se fosse fazer a inflamabilidade, eu dei uma lida e substituí o método de inflamabilidade por área por biomassa queimada. E aí o que consideraria mais seria o material e o quanto ele queima para o fogo do que a própria área em si, daria para trabalhar diferentes morfotipos. E aí como que a gente fez, né? A gente queimou em cima de uma balança, e aí a gente tinha o peso inicial e final. Para proteger a balança, a gente fez um revestimento aí bem improvisado de cerâmica com terra no meio, e aí isolou bem o calor. A gente tinha o tempo de queima, que foi tirado durante a filmagem desse processo, e a temperatura da queima, que aparecia no visor durante a filmagem em tempo real também. Com esses três parâmetros a gente tirou as inflamabilidades, as menos inflamáveis, né? Já que já foram ditas as mais inflamáveis, foram a amânia, a nona glabra e a Marsilea quadrifolia, que a gente pode dizer de trevo. E aqui estão os gráficos. O araticum do brejo, ele foi escolhido posteriormente para ser cortina para o fogo, né? Com plantio que protegeria de fogo. E a gente consegue ver que as mais inflamáveis são as Cyperus articulatus e a Tifa dominguensis, que são essas espécies aqui. Aqui a gente tem a Cyperus articulatus, que ela é uma ciperácea que aparece em grande volume de área, ela por área assume uma grande densidade, apesar de ter pouca biomassa por indivíduo mesmo, mas ela acaba tendo um rebrotamento subterrâneo, o que faz com que o fogo de tufa também acompanhe a matéria orgânica desse indivíduo. E aí bem aqui a gente tem o junco, que aqui a gente pode ver bem esse crescimento subterrâneo e a conexão entre as raízes. E apesar de cada indivíduo dele ter mais biomassa e atingir mais ou menos 2 metros de altura, ele tem uma distribuição, uma densidade menor por área. Então acaba por área tendo menos biomassa de Tifa do que de Cyperus em si. Aqui a gente tem as sementes da Tifa, que são extremamente pulmosas e se dispersam pelo ar. Então durante incêndios a gente tem essas sementes que saem voando carregando fogo. Então é mais um problema para a gente considerar. E basicamente aqui é a cara dela. Essa daí que está com a raiz é a Cyperus ou é a Tifa? É a Tifa. Aí essa aqui é a Cyperus. A Tifa tem aquela inflorescência. Mostra a inflorescência. É o que parece a espiga. Pronto. Essa daí. A inflorescência da. Aí a Cyperus, ela é só esse bichinho assim, é dessa altura. A Tifa é É bem dessa mais altura. alta do que essa. Pronto. E aí pensando em como a gente poderia manejar o espaço para poder evitar essas espécies, tanto essas espécies quanto os prejuízos que elas causam. A primeira ideia que a gente planejou e pensou foi a criação de aceros. Os aceros, em geral, de 3 a 6 metros, né, que são uma limpeza da vegetação e um espaço para que o fogo ele não perpasse de uma vegetação para outra. Normalmente, a gente consegue fazer aceros efetivos de 3 a 6 metros de vegetação desmatada para poder evitar que o fogo entre em contato. Em ambientes com vento, esse espaço ele geralmente é ampliado para 10 metros para garantir uma segurança maior. Só que a gente ainda tem outro problema, que é o fogo de tufa. Então, mesmo com os aceros, esse incêndio ele poderia permanecer e se propagar por debaixo do solo. E aí, como segunda proposta, a gente pensou a criação de várias piscinas, né? Por assim dizer. Aumentando a profundidade da lâmina d'água, a gente tira o nicho ecológico dessas duas espécies e diminui a incidência delas. Além de que a gente aumenta a lâmina d'água, aumenta o período de alagamento e tirando essa terra do meio das piscinas, a gente cria trincheiras para resolver outro problema, que era o plantio das cortinas com fogo. Porque durante o período alagado, você tinha uma dificuldade maior de plantar essas espécies.
E aí, tirando a terra do meio dessas piscinas e cavando essas piscinas, você teria trincheiras também para poder realizar o plantio das cortinas. E aí está aqui uma proposta que eu e a professora fizemos de fazer 16 piscinas de 50 por 50, teriam que ser cavadas com a escavadeira. Tem outras problemáticas também, que, por exemplo, teria que ser cavado só, por exemplo, 60 centímetros, que a partir de 1 metro, aí você tem um reservatório de sal, que poderia vazar para todo o ambiente, mas esse aumento de profundidade já seria o suficiente para reduzir muito a incidência dessas espécies que majoritariamente permanecem vivas no período seco através da raiz e depois só rebrotam, né? E aí, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de espaços que seguem essa lógica e um exemplo de cavamento de alagamentos para poder manter e reflorestar áreas inteiras. E aí, no mais, é isso. Essa é a apresentação. Quem quiser fazer perguntas agora?